Eu tenho certeza que você já ouviu falar dos medicamentos opioides, que são medicamentos muito utilizados para poder tratar uma dor forte que você tenha. São medicamentos utilizados para poder ajudar a tratar uma dor de uma pessoa que teve um acidente de carro ou de moto que está hospitalizada. Pessoas, às vezes, que estão com câncer metastático, que tem muita dor, essas pessoas usam esses medicamentos para poder ter um conforto melhor. Mas você sabia o que esse medicamento faz no seu corpo? Aonde que ele vai se ligar no seu corpo para ele poder promover esse efeito que é reduzir a dor? Antes da gente dar seguimento nesse vídeo, eu peço que você deixe o like, pessoal. O like é muito importante aqui para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas, tá? Então deixa o like, se inscreva aqui no canal Nex, ativa o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com quem que você acha que possa se beneficiar dessas informações também. Então vamos lá. Esses medicamentos das classes dos opioides, que são morfina, tramal, fentanil, metadona, buprenorfina, codeína, são medicamentos que têm potencial de promover diminuição da dor. Promover analgesia, que a gente fala. Só que olha só que curioso. Esses medicamentos, o nome deles, opioides, vem do ópio, que é uma planta. Então, ópio significa planta, o ópio, que é o substrato que sai esses medicamentos, e o oide é um sufixo que significa semelhante. Então, são medicamentos que são semelhantes ao ópio. E quando esses medicamentos entram no nosso corpo, eles têm que interagir com algumas estruturas do nosso corpo. O medicamento ele não é uma coisa que entra no nosso corpo e não tem capacidade de interagir. Então, se o opioide ele entra no nosso corpo e precisa de um receptor para interagir, quer dizer que em proporção menor o nosso corpo pode produzir esses opioides também. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu vou explicar para vocês. Aonde que esses opioides vão se ligar no nosso corpo para promover diminuição da dor? No caso da dor, tá? Existem outras estruturas que os opioides se ligam, sistema nervoso autônomo, trato gastrointestinal, mas aqui eu vou deixar só pro mundo da dor, tá? Existem duas regiões que os opioides se ligam para promover alívio da dor. Por exemplo, em nervos periféricos. A gente tem nervo espalhado pelo corpo inteiro. Então, quando a gente tem uma lesão, a gente tem algum trauma, a gente tem alguma pancada na região, os nervos periféricos eles ficam sensíveis, por conta que pode chegar uma inflamação ali naquela região. E esses nervos eles têm os receptores opioides. Então, dependendo do machucado que você tem, você receber a prescrição de opioide é ok. Por quê? Esses opioides vão se ligar nos nervos próximos àquele local que você se machucou, para poder promover essa diminuição da dor. Então, esse é um dos locais que contém os receptores opioides, que são 3 classes de receptores: mu, delta e kappa opioide, tá? Existe outra estrutura do nosso corpo, principalmente do nosso cérebro, que é chamada de córtex cingulado anterior rostral subgenual. O que essa estrutura faz? Essa estrutura ela é responsável por codificar o quanto uma dor é desagradável pra gente. O quanto uma dor ela pode ser chata pra gente. E é nessa região do cérebro que contém a maior quantidade de receptores opioides. Ou seja, um opioide que você toma, ele vai chegar lá nessa região do seu córtex cingulado anterior rostral subgenual e vai fazer o quê? Vai se ligar, vai interagir com essa estrutura do seu cérebro e essa estrutura vai diminuir o quanto uma dor é chata para você. A gente fala que é a via medial da dor ou a dimensão afetivo-motivacional, porque toda experiência de dor ela vai produzir alguma coisa ruim, tem que ser desagradável. Eu já expliquei isso em outros vídeos aqui do canal também. Então, a hora que esses opioides, que você toma esses opioides ou recebe em infusão, eles vão se ligar nos nervos periféricos e nessa área específica do cérebro, quando o assunto é dor, diminuindo o quê? O quanto uma dor é desagradável para você. Tá? Só que, gente, tem que tomar muito cuidado com esses opioides, porque lembra que no começo do vídeo eu falei que existem outras áreas corporais que contêm esses receptores. Por exemplo, uma das áreas é aqui no nosso tronco encefálico, nosso centro de respiração, porque a nossa respiração é automática, né? Ela contém receptores opioides. Se uma pessoa toma muito opioide, ele pode se ligar nesse centro respiratório e causar uma parada respiratória nessa pessoa, porque ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir, ele vai deprimir esse sistema. No trato gastrointestinal, no intestino, por exemplo, uma pessoa que toma opioide, geralmente ela tem que tomar, vamos dizer, um acelerador do intestino, um laxante junto. Por quê? Porque o opioide ele vai diminuir o movimento peristáltico.
né? Porque o intestino ele contém também esses receptores opioides. Então, olha para vocês verem o quanto o nosso corpo ele é fantástico. Ele é fantástico. Tem um remédio que é semelhante a uma planta que você toma e ele vai interagir com o seu corpo promovendo esse efeito. E eu sei que era assunto para outro vídeo, mas eu vou deixar aqui porque é muito legal. Só um resumo. O nosso corpo produz esses opioides. Em menor quantidade do que você toma um remédio, mas o nosso corpo produz esses opioides. Quando? Quando você está se exercitando. Quando você faz um exercício intenso, o nosso corpo produz esses opioides. Eu vou explicar isso em outro vídeo, mas é só para deixar o gancho aqui para vocês de que são medicamentos que, dependendo do contexto de uso, eles vão ser muito bons e eles vão ter essa interação na dor com o nosso corpo, nos nervos periféricos e no nosso córtex cingulado anterior rostral subgenual, que é a via medial da dor, dimensão afetivo-motivacional. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like é muito importante aqui para mim, para o YouTube, recomendar esse vídeo para mais pessoas. Deixa o like, se inscreva aqui no canal Nex, ativa o sininho das notificações e compartilha com uma pessoa que às vezes recebeu uma prescrição desses medicamentos e não sabe o que esse medicamento pode fazer no corpo. Esse vídeo pode ajudar ela. Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço a todos e valeu!